Fala pessoal, tudo bem? Rafa do Cruising Brasil. Hoje eu estou bem acompanhado aqui, meu amigo Alvino aqui do Gearhead Club, que vocês já conhecem, que fez aquela primeira entrevista com a gente, aquele bate-papo e mostrou o Gearhead Club, explicou o que era, contou a sua história também. Né? Obrigado, Alvino, mais de estar aqui junto aqui. Acho que vai ter um papo muito legal. Que é um cara que tem uma história bem importante na indústria nacional, né? E que a gente vai conhecer mais a fundo. Tem projeto novo, tem uma empresa com alguns projetos bem especiais e acho que vocês vão gostar bastante. Fábio Birolini, correto? Bom. Falei certo? Falou certinho. Beleza, Fábio, tudo bem? Obrigado por você estar participando com a gente aqui do Cruising Brasil. E aqui a gente vai falar hoje um pouquinho da história dele. Eu pelo menos conheço a partir do Lobini e agora indo para o projeto do Exo, que é podemos chamar de um fora de série ou não? Sim, com Se certeza. dá, né? Dá para chamar de fora de série, mas que é um carro com aquele conceito de carro leve, motor não tão potente, mas que tem uma relação peso-potência bem agressiva, né? E que dá prazer para conduzir, para guiar, para atacar curva, não é para fazer velocidade final, certo? Exatamente. Reações rápidas, que é o que a gente gosta bastante. Fábio, queria que você contasse um pouquinho para a gente, acho que a gente tem que falar um pouco da Lobini, né? Como apareceu, ou se tiver antes da Lobini o que você quiser falar, como é que começou a sua história com carros e até chegar a Lobini e o que a gente pode fazer um link entre a Lobini e o Duo Exo e aí explicar o projeto pra gente, como começou a sua vida com o carro. Tudo bem. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e eu acho que a minha história com o carro é uma história relativamente longa. Começou antes da década de 90, aí na década de 80. Eu sempre fui um aficionado por carro, eu sempre gostei de desenhar e eu sempre soube que eu ia ser engenheiro. Então, isso eram fatos. Uma certeza, a certeza que tinha era essa. É isso aí. Eu sempre gostei de coisas diferentes, então eu sempre tive envolvido com o meio automotivo de fora de série principalmente, tá? Então eu visitava muito todos os caras que faziam carros especiais. Então, na época tinha a CBP, tinha a Chamonix, tinha a Hofstetter e tinha mais um monte de gente que tinha as transformadoras também, né? Isso. Mas foi uma época muito legal no Brasil, porque como a gente tinha mercado fechado para carros importados, a opção era ter exatamente o fora de série. Puma, isso, Puma, Miura, Bianco, Adamo, Faros, etc. Né? Então, sempre gostei disso e sempre quis fazer disso a minha vida, entendeu? Desenvolvimento de projetos e coisas diferentes. E nessa época eu estava me formando na faculdade e o meu TCC foi justamente o meu primeiro projeto, que foi o Morcegão, que a gente chama carinhosamente de Morcegão. Se vocês olharem no meu site, é um carro todo preto, assim, que foi inspirado na Ferrari F40. Legal. Só que é lógico que a gente gostava de complicar muito as coisas na época, então nós resolvemos fazer esse carro com tração nas 4 rodas. Para ficar fácil. Numa época que tinha muito, né, no mercado, então era fácil de conseguir. Então, imagina eu fazer um carro esportivo com tração integral nas 4 rodas, né? Aí a gente, como é que a gente vai fazer isso? Vamos virar o motor ao contrário, fazer que nem a Lamborghini, jogar o câmbio para frente. Foi exatamente isso que nós fizemos. Motor entre eixos traseiro, com o câmbio virado para frente, um cardão, uma caixa de transferência e um cardan que saía para frente, outro cardan que voltava para trás, 2 diferenciais de Opala cortados com as tulipas fabricadas e o carro funcionou, andou. Já levou ele para Interlagos algumas vezes, o carro está emplacado hoje. O carro existe até hoje. Existe até hoje. Legal, cara. Então começou tudo aí, né? E daí para frente, um belo dia eu conheci um advogado, que é o José Orlando Lobo. E ele chegou para mim e falou que um dos planos dele era fazer um carro esportivo. Vamos embora, né? Tamo junto. Então a gente se uniu e começou a pensar o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, como que a gente ia viabilizar esse projeto, porque
fazer um carro não é uma coisa trivial, né? Assim, você tem N coisas envolvidas ali, desde desenvolvimento de chassi, suspensão, carroceria, fabricação de tudo isso, o sourcing do motor, como é que... Não vou fazer que um você vai motor, usar, né? exato, Exatamente, né? motor, câmbio, a tração dianteira, traseira, enfim. E fazer freio. o carro, construir o carro, vamos dizer assim, montar, dá para fazer. Agora, com que ele funcione bem, Mobilidade, que é difícil, fazer né? ele funcionar. Então. Essa é a grande dificuldade de tudo, né? E aí nessa época o que aconteceu? Eu usei a experiência que eu tinha tido no meu primeiro projeto e comecei a estudar bastante a respeito de suspensão, porque suspensão parece ser uma coisa simples. Não, você coloca lá as balanças e funciona. Mas não é bem assim. Isso me levou mais para frente a até ministrar alguns cursos de projeto no qual eu falo bastante sobre suspensão, porque parece uma coisa simples, mas é uma coisa extremamente complexa, que você tem um monte de interações entre vários ângulos diferentes. Tá? Abrindo um parênteses, você tinha comentado da sua empresa hoje que você tem e do seu curso. Se alguém quiser chegar até você através da sua empresa ou para o seu curso, onde que ele procura, onde te encontra? Eu estou no Instagram, EBTech Automóveis Especiais. EBTech. EBTech, Tá. EBTECH. Tenho meu site, ebtech.com.br, e tem Facebook também. Legal. Enfim, E por tô aí lá, nas mídias sociais. por lá vocês te me acha acham. tranquilo. Legal. Com certeza. Bacana. Mas então, e aí, voltando um pouquinho para a história do Lobini, o que aconteceu? Com o José Orlando Lobo, a gente sentou, definiu, a gente conceituou o que a gente queria. Inicialmente era uma brincadeira, era fazer 2 carros, um para ele, um para mim. A ideia era fazer entre aspas, um Cobra moderno. A ideia dele não era fazer uma produção, Não, ele queria construir um carro, mas assim, é um carro para mim, vamos dizer. Isso, era um brinquedo. Entendi. Então, tanto que na época a opção de motorização era o motor do Alfa 164 V6, 24 válvulas. Que é um motor fantástico, né? O famoso buço. O famoso buço. Entendeu? Então, nós montamos o primeiro carro com esse motor, que a gente chama carinhosamente de P1, era um carro amarelo. E o carro não tinha um monte de coisa que o carro teve depois, né? Então, por exemplo, era um carro básico, a ideia era um carro esportivo, era uma barqueta, não tinha teto, não tinha vidro nas portas, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha ABS, não tinha nada, era para ser um carro bem espartano. Esse carro, se eu não me engano, na visita que eu fiz lá na Lubini, que eu comentei em 2009, se eu não me engano, esse carro ainda, se eu não me engano, era esse carro que estava lá ainda, podia ser? Ele não tinha suspensão, era a suspensão McPherson traseira, salvo engano. Então, na realidade, esse carro, o que eu lembro aconteceu? vagamente dele. Eu lembro que não podia tirar foto. A gente pegou todo o drivetrain da Alfa 64 e jogou no eixo traseiro, tá? Então ele tinha uma suspensão McPherson na traseira, o que era um problema, porque na realidade a gente estava usando o agregado com as balanças, com as torres, e você tem um problema aí relacionado a roll center do carro, tá? Então o roll center não estava na posição adequada na traseira. Mas isso é um papo para outro capítulo. A gente conversa mais a fundo, depois disso a gente marca aqui E o nome papo. Lobini é a junção do Lobo com Mirolini, de Lobini. Descobri agora. Então, mas esse carro hoje está junto com alguns outros protótipos que a Lobini fez no Museu do Polo Trevisan, em Passo Fundo, tá? Que bacana. Então, cara, acho legal. que tem 6 ou 7 carros da Lobini que estão lá. Legal. Foram doados para o museu. Bacana. Eu tenho intenção de ir lá gravar também, ver se eu consigo filmar lá alguma coisa, visitar. Acho que vale a pena, né? Com a gente certeza. tem que valorizar esses museus que estão guardados aí pelo Brasil. A gente tem que ir lá. Isso. Bom, mas aí a gente desenvolveu o Lobini ao longo do tempo e o Lobini acabou sendo desvirtuado de uma certa forma, porque o conceito inicial era um carro muito mais simples do que esse que a gente tem hoje, tá? Só que o mercado não queria esse carro. Como a gente fez uma clínica e essa clínica disse pra gente, olha, a gente quer comprar o carro, mas não é esse carro. A gente quer um carro fechado, que tem uma certa proteção, tem mais conforto, etc. Então, nós acabamos desenvolvendo o H1, que é o carro que vocês, que estão aí, está hoje aí no mercado, que foi feito em uma pequena série, mas
mudou muita coisa em relação ao conceito original, tá? Então, o objetivo do Duexo foi voltar às origens. Entendi. Tá. O Lobini vocês fizeram com aquela ideia inicial de ser simples, ele acabou sendo refinado, vamos dizer assim. Acabou mais refinando, complexo, um carro colocando- mais cheio de coisas que não eram necessárias Tá. porque a gente queria originalmente. Entendi. Ter um pouco de luxo para o carro, né? Isso. Tá. Então, o Duexo é um resgate, vamos dizer assim, daquela ideia lá de junto com o Lobo. O Lobo tá nessa empreitada também? Não. Não. O Lobo, a gente fez algumas outras empreitadas ao longo desses anos aí, entre eles o Fox VR6, Legal. o Scott XR3 com motor Mazda V6 1.8. Esse é mais famoso, acho que o pessoal já viu bastante por aí. Então, Tá bem famoso esse carro. Mas a gente não desenvolveu nenhum carro do zero mais. Então, o Duexo, a história começou assim. Em 2020 a gente estava no meio da pandemia e eu falei, bom, vamos começar a fazer um curso de projeto esse ano, né? E ver como é que a coisa encaixa aí, porque estava naquele momento maluco aí das Sim, nossas vidas, aquela todo mundo loucura, em né? casa, sem saber bem o que ia acontecer. E aí eu ministrei esse curso em março de 2020 e pela primeira vez eu senti que o grupo do qual eu estava ministrando o curso tinha condição de fazer um carro. Que foi uma coisa muito bacana. Então eu fiquei assim, é um curso rápido, um curso que são geralmente 8 dias à noite, 2 horas por noite, no qual eu falo sobre construção, projeto, cuidados que precisam tomar, detalhes de suspensão, funcionamento do carro. Enfim, é uma pincelada geral sobre como fazer um carro fora de série. É Tá? presencial? Não, é um curso à distância. À distância, tá. Ele foi presencial nas primeiras edições, que começaram lá em 2016, 2015, mas depois passou a ser virtual, principalmente por causa da pandemia, Sim. né? E aí, durante o curso, eu fui pensando, falei, bom, acho que chegando no final eu vou fazer uma proposta para essa equipe aqui, para ver se eles topam, né? A equipe era de colegas seus que estavam ministrando ou eram alunos? Não, eram alunos, eu fazia a divulgação do curso pela internet, tá? No Instagram, Facebook, site, e o pessoal via de tudo quanto é canto. Então, nesse curso em particular, apareceram pessoas do norte ao sul do Brasil. Então, como era um curso virtual, estava fácil. Tudo certo. Então, eu tinha desde um cara que é o João Paulo Melo, que é o designer do carro, que estava em Caxias do Sul. Tinha o Matheus, que é o cara responsável como piloto de testes e toda a parte de game de Florianópolis. Tinha o Vitor, que é do Rio de Janeiro, que é engenheiro, que estava se formando e ficou responsável pela parte de simulação. Aí tinha o Geraldo, que é um modelador profissional da região de São José dos Campos, trabalha muito fazendo maquetes de mísseis. Clay, né? Acho que fazem clay. Não, eles fazem de tudo quanto é tipo de material, tá? Mas é fibra de vidro, clay, poliuretano, isopor. Artista. É, o o artista que o cara trabalha muito bem, e tem uma visão muito legal, e tem um monte de maquinário. Que bacana. E é o cara que ficou responsável pela modelação do carro. Depois eu tinha um engenheiro mecânico do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, Ah, é? o Tomás. Gente boa. Gente boa, que ficou responsável pela parte de suprimentos do projeto, né, desenvolvimento de fornecedores. Quem mais que tinha? Aí tinha 2 caras do Nordeste, tinha o Silvio Camelo, que é um cara que já fazia réplica de Cobra, que infelizmente faleceu esse ano. Poxa. E acho que é New Advance a empresa dele. Então. E ele fez várias réplicas, está fazendo até um GT40 agora recentemente, uma Poxa, que réplica legal, de cara. Lotus 7. E o Nil Araújo, que é um dono de uma das grandes montadoras de bug do Nordeste. Então a gente tinha um grupo assim que eu senti firmeza no grupo. Falei, puxa, olha, a gente se complementa de uma certa forma, né? Então, e aí eu pensei, o que a gente pode fazer de projeto diferente, né? Assim, alguma coisa que seja mais fácil de fazer, não seja tão complexo e ao mesmo tempo seja divertido e seja legal.
E aí eu surgi com a ideia do projeto Duo Exo. Por que Duo Exo? São duas palavras. Duo, dupla função. Exo, uma carroceria que não esconde totalmente o chassi. Então é um conceito de exoesqueleto. Tá? Então a ideia era ter um chassi praticamente aparente com painéis que fazem o formato de um carro. Tá? E a ideia era fazer um carro sem grandes confortos, porque era mais um brinquedo, era um carro de track day, mas com duas funções. Então a primeira é fazer um carro esportivo de track day e a segunda é fazer um off-road no mesmo chassi. Tá? Então basicamente é o mesmo carro que serve para as duas funções. O que é a diferença de um e do outro? A altura da suspensão, mas a suspensão é a mesma. O braço de suspensão é tudo igual. Tudo igual. Tá. Só que eu tenho pontos de fixação diferentes e para isso eu precisava considerar a caixa de direção e o posicionamento da caixa que eu estava usando para não ter bump steer, conforme eu mudo a altura da suspensão. Para atender as duas propostas. Exatamente. Não é então, fácil, hein? quando eu pensei no off-road, eu queria um carro com pelo menos 5 a 7 centímetros a mais de altura livre do solo. Tá? Então, a nossa suspensão inteira ela muda de posição e eu mudo o posicionamento do meu fixação da caixa. Terminal de direção. A da direção para descer junto com o braço. Então ou eu coloco por cima ou eu coloco por baixo. Entendi. Então eu consigo mudar a altura sem mudar a geometria de suspensão. Legal, tá? legal. Então isso foi uma coisa que demorou um pouco aí para até chegar na solução, né? Mas já temos a solução. Bacana. E aí a gente, então, no final desse projeto, desse curso, eu cheguei para o pessoal e propus o projeto. Eu esqueci de falar de um dos nossos alunos aí, que é um cara muito importante, que é o cara que pôs o dinheiro no projeto, que é o investidor, que é o Delano. O Delano é um engenheiro, engenheiro também, que mora em Goiânia. Então você vê. Tudo pertinho. É tudo pertinho. Se abrir o mapa e pontuar aqui, cara, você cobre o Brasil inteiro. Praticamente. Você já tem dealer no Brasil inteiro. Então. E a ideia aí era a gente fazer um carro para cada um também, tá? Essa é a ideia original. Claro. Bom, mas aí você começa os problemas para viabilizar o projeto. Então, como, quando, aonde, que motor, quanto vai custar. E aí você começa a fazer todo um pré-orçamento, né? Para conseguir ver quanto dinheiro a gente vai precisar para viabilizar. Pelo menos um, né? Para montar cara, o projeto e montar um carro para mostrar. Isso. E principalmente estando um em cada ponto do país, né? Então, como foi a interação para executar o projeto? Então, bom, a primeira parte foi relativamente simples, porque era fazer projeto. Então o projeto ficou a cargo de mim e do João Melo. Eu desenhei toda a parte de chassi, conceituei, desenhei. Isso foram várias iterações, a gente tem 6 versões até chegar no chassi final. Tá? Por quê? Porque a ideia é fazer uma estrutura bonita, entendeu? Que visualmente você ficasse com ela legal. Além de funcional, ela tem que ter um visual interessante, bonito, atraente, né? Isso. E a dificuldade de você fazer uma estrutura bonita é viabilizar a produção dela, porque muitas vezes você tem raios ou curvaturas ou dupla curvatura num tubo e é uma coisa complicada de fazer. Ou cara, né? Ou acaba ficando... Precisa ter máquinas especiais ou você precisa fazer inserções. Não é uma coisa muito fácil de fazer. E ao mesmo tempo que desenvolvia o chassi, o João foi desenvolvendo a parte de carroceria. Tá? Então a gente ia fazendo as iterações, ia mudando, ia ajustando, até chegar num desenho final que o grupo todo aprovou. Muito bem, aí vamos para a segunda etapa, como viabilizar esse projeto. Então, a gente queria fazer um único carro para começar, e a parte de carroceria, a gente optou por fazer moldes direto em isopor, porque ficava barato e rápido de fazer. Só que aí, lógico que um molde de isopor não tem um acabamento de um molde que você faz em cima de um clay ou uma modelação em poliuretano. Então todos os moldes foram usinados. O Geraldo usinou os moldes em São José dos Campos e ele fez as peças. Em isopor? Em isopor. Quer dizer, você modela o carro em isopor e depois você tira o molde em cima dele? Não, você já faz o molde. Você faz o molde direto. Tá, entendi. Então você queima um monte de etapas. É lógico que
isso tem um problema que é assim, putz, não gostei de uma linha do carro. Você vai ter que depois corrigir na peça que saiu do molde, para depois fazer um molde definitivo. E o Geraldo encampou a ideia de fazer também o chassi. Então o Geraldo tem um galpão lá em São José dos Campos, onde ele faz toda essa parte de modelação, e aí ele resolveu que iria fazer o chassi. Então qual foi o projeto para conseguir construir o chassi? Ele seccionou o chassi em N chapelonas, cortou essas chapelonas em MDF, montou uma mesa e ele tinha todo o posicionamento longitudinal, transversal de todos os tubos nessas chapelonas. E aí a gente começou a buscar alguém que virasse os tubos para a gente do jeito que tinha que ser. Então ele criou algumas chapelonas, que são alguns gabaritos, no qual o cara levava o gabarito e ia ajustando o tubo e ia colocando sobre o gabarito para ver se a curva estava certa. Para tentar entender e também passar para o pessoal, ver se o pessoal entende também, se eu entendi. É como se a gente olhasse para um esqueleto, de fato. Isso. E aí você vai vendo como se fossem umas vértebras, Isso. é onde o perfil do carro, de frente, lateral, tudo, e ali tem os pontos onde tem que passar os tubos, é isso? Isso, exatamente. Tá, legal. Depois eu te mando umas fotos, você ilustra. Bacana. Então, e com isso ele conseguiu montar o primeiro chassi, e esse primeiro chassi ele gabaritou. Então ele fez um gabarito todo metálico para poder fabricar os carros em série, tá? A ideia original era fazer poucas unidades, era fazer 7 unidades. Então, aqui a gente estava pensando em produção em série, em nada disso. E a partir do momento que tinha o gabarito pronto, a gente mandou dobrar os tubos e começamos a construir o primeiro chassi. Nesse meio tempo a gente estava brigando com motorização, que motor que a gente vai usar para pôr nesse carro. E acho que todo mundo que está nesse meio conhece, sabe que a Ford pôs um monte de motor Duratec no mercado. Sim. Então Comprei, foi a opção, comprei 5 na época. Foi a opção Vendi mais 4, fácil. sobrou um que eu te contei. Foi a opção mais fácil, mais barata, mais rápida, mas não necessariamente era opção para uma produção futura. Até porque saiu de mercado, vamos dizer assim, né? Mas ainda se encontra, né? Por enquanto. Mas foi uma pena, porque a gente tinha uma interação muito boa com a Ford na época. E a Ford chegou a mandar vários desenhos dos motores modernos. A gente estava pensando em usar. Fácil de usar a modelação. Então. Estava pensando em usar o motor 1.5 deles. Sei. O Dragon. O 3 cilindros? O 3 cilindros turbo. Sei. Tá, mas infelizmente não deu certo. Aí começamos a buscar alternativas. Existia o motor do Sandero RS, que é um 2 litros. É um motor bem interessante, mas custava muito caro. Enfim, como a gente queria fazer um projeto de baixo custo, a opção foi o Duratec. E a ideia é que seja um motor, ele não precisa ser extremamente potente, porque o carro tem baixo peso, né? Mas que tenha durabilidade. Acho que isso é o grande negócio de um carro desse tipo também, né? Que o mais próximo possível da originalidade, vamos dizer assim, né? E puxar para... É o conceito de downsize que eu costumo falar que eu gosto. Você tem o mesmo motor grande com um carro pequeno, então dá certo. Isso. É o downsize que eu acho bacana. Na verdade potência, né? Relação peso-potência, né? O objetivo final era ter o carro com 750 quilos, tá? Então, o protótipo sem carroceria ficou com 630 quilos. Então, a gente estava considerando aí mais uns 100, 150 quilos de carroceria para chegar nos 800 no final. Isso já em ordem de marcha, já montado o motor, tudo? Carro montado. Fluidos, e esse carro legal. que já andou em Interlagos? Sim. Já. Então, e esse Duratec é um motor de 150 cavalos, tá? 18 quilos de torque. Então, com um carro muito leve, ele empurra muito bem o carro. Tá? O carro ficou com uma tração muito legal e com uma aceleração muito boa. Óbvio que a gente fez um chassi para começar a testar o carro e levamos em dezembro de 23 pela primeira vez para a pista. E foi uma surpresa, porque o carro ficou o dia inteiro andando em Interlagos, pela primeira vez que ele foi para a pista. O que foi surpreendente, né? Porque normalmente você leva um protótipo para a pista, quebra, até se acertar. Até ter durabilidade, ter constância, né? Isso. É uma experiência. Constância e consistência, né?
Mas enfim, funcionou, deu tudo certo. A ideia era usar uns pneus DOT, uns pneus mistos, né, pista-rua. E a gente ficou surpreso com o pneu, que era um pneu chinês. Bom, será que funciona? Ninguém tinha testado, ninguém conhecia. Funcionou, Zestino. Nunca tinha ouvido falar desse pneu. Foi patrocínio para vocês? Não, vocês não, bancando tudo? A gente bancou tudo até esse momento, tá? Tá. Então, Quer dizer, só não desmerecendo a Zestino e nada, mas a gente sabe que tem pneu semi-slick no mercado, tudo que se a gente colocar vem 2 segundos aí, né? Aparece ali com um pneu, quer dizer, e o carro virou super bem lá, né? Mesmo, vamos dizer assim, não levando o carro ao limite, o carro não estando numa versão, numa atualização já final, vamos dizer assim, tem coisa para melhorar porque faz parte do desenvolvimento. Não, sem dúvida. O carro virou, salvo engano, 2.3. É um 3. Temporal. Era a minha pergunta exatamente isso, né? Eu andei muitos anos no circuito antigo e o novo. A referência sempre é tempo, né? A gente briga atrás de cronômetro. Não. E vira bem, 2, 3. E é no novo agora, que tem as zebras que não dá para meter lá no S e passar com as 4 em cima. O cara tem que respeitar. O tempo deu uma... mas 2.3 é um temporal, um tempo sim, bom. Sim, claro, mas você considera que o carro não tinha carroceria, portanto a aerodinâmica dele estava estragada. Sim. E a gente achou que estava bom, estava chegando a 180 de final na reta ali, na entrada, na freada do S do Senna. Mas o que foi legal é que assim, esse carro não tinha barra estabilizadora, para vocês terem uma ideia, tá? A gente estava trabalhando só com amortecedor. E nessa época a gente teve uma interação com uma empresa do Bruno Finco, que é a Movedot, que é um cara que veio da Optimum G, que é uma empresa especializada em suspensão lá fora. Faz alguns cursos também, né? Também. Eles têm um software, eles fazem cursos, prestam serviço. E o Bruno se associou a gente para ajudar no desenvolvimento do carro. Que foi um plus enorme para a gente, né? Porque a gente começou a testar um monte de coisa que a gente não pensava. Então, desde compliance, né? O que é compliance? É você verificar como é que se comportam as buchas de suspensão do carro, até relação de volante, a linearidade da relação do volante e vários outros pequenos detalhes que as montadoras fazem, mas as pessoas que trabalham com carros fora de série nem sabem que existe, tá? Não sabe para que serve. Não tem acesso a essa tecnologia. Não. Então, isso faz com que você tenha um upgrade muito grande, uma melhoria no projeto, né? E a gente consiga identificar problemas que a gente tem. Tá? Porque, de novo, quando eu falei de suspensão mais cedo, a suspensão não é uma coisa que está lá inerte, não, ela se move para tudo quanto é lado. E quando você freia, a suspensão trabalha, ela vem para trás. Quando você acelera, a suspensão traseira vem para frente. E você precisa ter um controle do que está acontecendo para entender realmente qual que é a interação de todos esses ângulos ao longo da direção do carro, né? Então, eu vou entrar numa curva, o que vai acontecer? Eu vou perder cambagem, eu vou ganhar cambagem. Eu vou ganhar cambagem porque eu estou ganhando, a minha suspensão está mudando a angulação, mas ao mesmo tempo a minha bucha está perdendo a cambagem. Às vezes o cara enrijece suspensão, sei lá, mola, amortecedor, mas na hora que ele trava ali, ele transfere para outro ponto, que é a bucha. Então, na hora que ele freia, ele começa a deformar a bucha, né? Enfim, é isso que... Desgaste de pneu, né? Começa a desgastar pneu em... E o carro fica instável às vezes, né? Instável, né? E não só bucha, mas também você começa, o pessoal, não, vou colocar mola mais dura. Mola mais dura, o que vai acontecer? Você vai torcer o teu chassi. Você vai atuar outra mola que é o chassi do carro. Exatamente. Então, tudo tem um limite, uma relação, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Né? E a função de fazer, transferir potência e fazer curva rápido, né? Isso. Fazer em movimento aquilo, contornar uma curva, tanto frenagem, tracionar a saída de curva, né? Isso é complexo. Realmente. Isso. Então, mas o bacana foi que a gente estava monitorando o carro, né, com GPS, então a gente conseguia ter uma noção da velocidade de curva do carro e velocidade reta. E a gente viu que as velocidades de curva estavam muito próximas dos carros mais sofisticados, tá? Isso é um ótimo sinal para a gente, quer dizer, o carro faz bem curva. Primeiro teste, né? Tá? Então o que a gente usava? Velocidade reta, porque a gente não tinha motor, não tinha potência, tá?
E aí é aerodinâmica e potência, não tem o que fazer, né? Aí é aerodinâmica e potência para empurrar, né? Não tem o que fazer. Então, baseado nesse teste, depois nós fizemos mais outros 2 testes, Interlagos e tal, tivemos alguns problemas que não aconteceram no primeiro teste, mas aconteceram nos testes posteriores, mas é normal, fazendo parte do desenvolvimento do carro. Tá? Então, assim, quebrou uma trizeta num teste. Por quê? Porque estava muito no limite do curso, então a gente teve que fazer uma correção no semi-eixo. Enfim, são detalhes ajustes, né? que são ajustes que Sim, fazem lógico, parte do dia a dia do lógico, projeto. lógico. Né? E aí o carro, depois de testado, a gente colocou as barras estabilizadoras, fez alguns outros ensaios de amortecedor, de rigidez de barra para ver como que se comportava, e o carro veio mostrando uma evolução. Vocês já chegaram a testar ele depois com essas atualizações ou ainda não foi ainda para Não, nós testamos, mas nós tivemos alguns outros problemas e não conseguimos fazer um teste definitivo ainda. Tá. Mas o que nós chegamos de conclusão é o seguinte: o carro tem um enorme potencial e a gente poderia ter mais potência. Então, qual que é a próxima etapa? É passar do Duratec para um EcoBoost. Então, a gente vai sair de 150, vamos para 240 cavalos. 240 original, né? Original, sem mexer no motor. Eu sempre sou chato da história quando a gente fala de projeto, porque assim, eu não gosto de adaptar coisa, tá? Eu gosto de ficar o mais possível dentro das peças originais, sem ficar inventando muita moda. Até porque já foi validado, testado exaustivamente pelas montadoras. Quem conhece o processo de teste e validação de uma montadora sabe o quanto é severo, né, e condições adversas. Então, isso também é uma coisa que eu sou totalmente a favor, assim. Por isso que eu prefiro, às vezes, o cara, em vez de fazer a modificação em cima de um motor, às vezes fazer um swap. Faz uma troca por um motor mais forte originalmente, que você vai colocar e não vai ter dor de cabeça, vai usar e vai embora, da durabilidade. Então, justamente por isso que a gente optou pelo EcoBoost, porque o EcoBoost e o Duratec basicamente são o mesmo motor, tá? Eles são muito parecidos, os pontos de fixação são os mesmos. Fisicamente, externamente, assim, né? O tamanho do motor é o mesmo, então não tem muita dificuldade de tirar o câmbio serve, mesmo o câmbio legal. serve no EcoBoost. Que câmbio que vocês estão usando lá? É o MTX 75, que é o câmbio... Aguenta pancada pra caramba aquele câmbio lá. É o câmbio do Focus, né? Sim, mas do Focus Zetec, né? Isso. Esse câmbio aguenta pancada pra caramba. Tem o outro câmbio que é o da EcoSport, que é um câmbio mais fraco. IB5. O IB5. Mas a gente até acha que ele aguenta também, porque o carro é muito leve. Porque vocês então vão utilizar de potência também, tranquilo. Eu conheço muito, como eu te falei, quem conhece sabe, eu tenho esse envolvimento com o mundo do Ford, né? Sim. E o pessoal costuma andar, não na verdade, até com Duratec, mas com Rocan Turbo, né? E chega a tirar aí seus 300 cavalos de roda, mais de 30 de torque e aguenta um tempo. Tudo bem que na tração traseira, né, não está apoiando ali direto, mas o carro é mais pesado também, então tem esses dois lados. Então, mas se já está com o MTX lá, esquece, né? Vai com ele lá que aguenta muito mais que um IB5, né? Legal, que legal, cara. Então, mas voltando aí para essa história de não fazer adaptação, o que eu pego de exemplo, de novo, é o Lobini, tá? O Lobini é um carro que a gente tentou não fazer nenhuma adaptação no driveline dele. Então, a gente usou o motor, o câmbio, o canister, o reservatório de água, a injeção eletrônica, tudo original do Golf. E, cara, os americanos vieram, quando a gente estava fazendo o Lobini, vieram aqui para o Brasil, falaram: como é que vocês conseguiram fazer isso? A gente não consegue fazer isso nos Estados Unidos, vocês conseguiram fazer no Brasil? E eles queriam levar os carros para lá, né? Eles chegaram aqui e, quero 50 carros por ano. Os ingleses a mesma coisa, quero 50 carros por ano. No fim não rolou porque a gente vendeu a empresa e aí a nova gestão da empresa não queria exportar os carros sem ter certeza que o carro estava absolutamente perfeito. Acho que é uma pena, cara, assim, isso não ter ido para frente, né? Seria um marco também para o Brasil, né? A gente sabe que teve Puma que foi para fora, tiveram outros carros na época que foram, mas no nível de refinamento que o Lobini tem, né, ou teve, né, isso seria fantástico, né?
E hoje, qual é a meta, qual é o objetivo vosso com esse projeto? Em termos de mercado, o que vocês esperam atingir? Então, quem vocês esperam atingir? a ideia desse projeto no momento é a gente fazer os protótipos de teste, validar o carro para ter certeza que o carro está legal e futuramente pôr no mercado esses carros para venda. Tá? O modelo de negócio ainda não está bem claro na nossa cabeça se é um modelo de negócio para vender um kit que você monta o motor que você quer no carro ou se fazer um carro homologado emplacado. Eu gostaria de fazer o carro homologado emplacado, por quê? Porque eu acho que o grande barato é você sair da tua casa, ir até o autódromo, se divertir e voltar para casa dirigindo. Tá? Mas isso é muito mais o mercado que vai ditar para a gente do que a gente vai ditar para o mercado. Não dá para a gente impor, né? Se de repente quiser... O que eu acho interessante desse projeto, que eu já tinha conversado com o João e com vocês, é a ideia de ter uma base para começar, né? Que todo mundo que vai pro track day ou até mesmo competições, né? Tem que partir de um carro da montadora, né? Ou se for um protótipo, enfim, é mais uma oportunidade, né? Para ter uma base sólida que é já desenvolvida, que funciona e está aqui, ó, pode começar com isso, né? E aí, sei lá, o cara começa ali a pegar a mão, que também não adianta dar um cavalo bravo para quem tá pro jockey novo, que não vai adiantar, né? Então, o cara vai pegando a mão, vai acertando e opa, cheguei aqui, consegui atingir o limite do carro. Eu acho que esse é o grande barato para quem realmente gosta de pilotar, de tocar o carro ali no autódromo, né? De buscar tempo, é a evolução pessoal, né? Acho que isso é o legal. E se o cara vai logo para um carro de ponta ali, cara, ele vai demorar para atingir aquele limite dele, né? E não vai chegar no do carro. Então, acho que sendo uma base para começar, é mais ou menos esse caminho que vocês estão querendo ir, de ter uma base para começar e de repente o proprietário começa a fazer um upgrade ou de repente fala, cara, agora eu quero montar um outro motor aqui. E aí ele tem a base do carro, tá feito, caixa de direção, suspensão. Ele passa a adaptar o motor ao carro. Não só o motor, né? Na verdade, todo o resto, né? Vamos lá, eu considero que você tem uma base mecânica, que é basicamente um chassi com suspensão, mas aí você pode trabalhar em freio, você pode trabalhar em motor, você pode trabalhar em N outras coisas para melhorar o carro, amortecedor, por exemplo. Ajuste de amortecedor, ajuste de barra. Barra estabilizadora. Então você tem um potencial muito grande para fazer um brinquedo divertido, entendeu? Você começar com um brinquedo barato, né? E você vai sofisticando ele ao longo do tempo. E hoje assim, não sei se você pode falar isso tecnicamente do carro, mas a gente começando lá da ponta para o final do carro, passando um raio-x aí, como é que ele está distribuído hoje, assim? O que vocês usam de freio? É tudo peça que tem no mercado para substituição? Tem alguma peça exclusiva dele nessa parte? Ou a parte exclusiva, vamos dizer assim, do carro é chassi e fechamento? Então, na realidade é exatamente isso. A gente tentou usar componentes de mercado. Então, discos de freio, pinças de freio, motor, câmbio. Não. Toda a parte de suspensão é fabricada específica para o carro. Porque, na verdade, eu planejei uma geometria de suspensão adequada para o uso do carro. Os dois projetos ainda. Exatamente. Então, não uso uma balança de mercado, não. Tá. As balanças são fabricadas, as mangas de eixo são fabricadas. Isso tem uma vantagem, porque a gente tem flexibilidade, né? Então, por exemplo, eu quero mudar o freio, eu consigo. Sim. Eu consigo mudar minha manga de eixo para poder fazer um outro freio maior, menor, diferente, outra pinça. Então eu tenho essa flexibilidade. Mas a ideia aqui era fazer uma coisa acessível, que tivesse um valor razoável que você pudesse comprar no mercado. Então, eu vou trazer um disco de freio da Brembo, legal, mas quanto custa? E precisa, eu vou comprar um disco da Fremax assim, aqui, é muito mais barato. Exato. Entendeu? Assim como uma pinça de freio, o cara vai lá no desmanche, compra a pinça de freio, dá um tapa nela, deixa ela em ordem, funcionando, tá lá. Funciona bem. Sim. Funciona. Você já mexeu com competição, acho que você cansou de comprar peça usada, né? Sim. Troca lá. Aliás, o carro,
O primeiro era usado de rua. Mas a gente até brinca, né, quando eu ministro os cursos que, puxa, o pessoal chega para mim e fala, olha, se eu usar as peças do mercado, dá para montar? Dá, lógico, só que você precisa saber quais são as peças adequadas para o teu projeto, né? Não adianta você querer comprar um disco de freio sólido num carro que pesa 1.500 quilos, não, você tem que ser ventilado, tem que ser um tamanho mínimo, tem que ter uma pinça que seja adequada para aquilo. Então não é se chegar a comprar um monte de peça e montar o carro, não. Dá para fazer isso? Dá, só que tem que pensar antes de fazer e adequar os componentes ao projeto, né? E hoje como é que vocês estão, em que fase que você coloca que o projeto está? Assim, o que hoje está faltando para o Duoxo de fato chegar até o mercado? Vocês conseguiram, tem já algumas parcerias, vocês estão precisando de parceria? Como é que está funcionando essa parte de fornecedores para vocês também? Tá. Então vamos dividir por etapas aí. A primeira coisa, assim, a gente está numa fase agora que é a fase de carroceria. Carroceria significa o quê? A gente já tem as peças de carroceria e elas estão sendo montadas sobre o chassi e ajustadas. Essa é uma fase que ela parece simples, mas ela é sempre uma fase complexa. Quando você fala em porta é sempre um problema em qualquer carro, porque você tem dobradiça, você tem fechadura, você tem maçaneta, você tem interação de tudo isso em relação ao chassi. Máquina de vidro. Não, máquina de vidro deles não, porque não vai tem. Eles não vão ter. Vai ter só para-brisa, certo? Para-brisas e a vigia traseira. Mas o fato é que montar isso parece uma coisa simples, mas não é uma coisa simples, porque você tem variações de chassi, você tem variações de carroceria. Pequena série é sempre uma coisa que você precisa lidar com esse monte de variação e a interação entre as peças. E então o carro está em São José dos Campos, no Geraldo, está sendo feita toda essa parte de ajuste de carroceria. Então, ajuste de carroceria não é só a parte externa, é a parte interna também. Então, eu tenho o console, tenho o painel, tenho o quadro do para-brisa, tenho o teto, tenho o painel corta-fogo traseiro, o painel corta-fogo dianteiro, o assoalho, as mini-saias. Então são vários componentes e a gente criou um assoalho aerodinâmico para o carro também. Então eu tenho na frente um splitter, tem um assoalho aerodinâmico intermediário, tem um difusor traseiro. Ele é fechado por baixo. Todo fechado. Fechado. Existe uma preocupação aerodinâmica com o carro, apesar do carro ser um carro relativamente aberto. Tá? Porque até a gente fez algumas brincadeiras aerodinâmicas em CFD para ver como é que se comportava. Na chuva, tá sem aberto, molha dentro ou não? Aquele negócio. Não, pior que não molha joga tudo dentro. Para trás, né? Não, o ar passa e leva, né? Mas é sempre difícil você fazer, né? Então, sim. A gente brinca que nem o Lobini, não é um carro... É um carro ágil, mas não é um carro veloz, entendeu? É um carro que você vai ter uma agilidade muito grande para fazer curva em baixa velocidade, em média velocidade, mas não vai ser um GT que você vai andar a 300 km por hora. Não é esse o objetivo do carro, tá? Ele até é arisco, né? Pelas dimensões dele, né? Em trecho mais curto, não é um carro feito tanto para velocidade. Não é, porque na realidade ele já, baseado na experiência com o Lobini tem 2,40 de entre-eixos, o Duoxo já tem 2,45. A gente já cresceu ele um pouquinho para ele ter um pouco mais de estabilidade direcional. Tá? Legal. Então fica um meio termo. Hoje eu estou trabalhando lá com o projeto do Stock Car, tem 2,75 de entre-eixos. É longo. É bem longo. É longo. Entendeu? Então, cada carro tem um objetivo, né? Mas o Lobini e o Duoxo tem 1,80 m de largura. O carro de Stock Car tem 1,96 m. É maior, é bem maior. E de altura quanto tem o Duoxo? É um carro baixo também. O Duoxo vai ter por volta de 1,12 m, 1,15 m. Nossa, é bem de baixo. Altura. Mas é parecido com o Lobini, tá? Em termos de altura. Legal. A proporção dele é parecida com a do Lobini, no geral, assim? Bem parecida. Bem parecida. Em termos de tamanho, é um carro parecido. E aí, então, vocês estão na parte de carroceria, estão finalizando essa parte, finalizando para voltar aos testes, né? Acredito eu. E questão de fornecimento hoje, vocês estão querendo pré-combust, mas ainda está nessa indecisão se vocês vão, vamos dizer assim, fornecer um kit car ou já com motor completo.
Hoje em dia, a ideia de ir para EcoBoost é porque ainda existe esse motor no mercado fornecido pela Ford, ou é porque é mais para aproveitar pela semelhança com o Duratec que já está lá? Se tiver, de repente, vamos supor aqui que alguma montadora apareça e fala, pô, eu gostei do projeto, acho que vale a pena para a gente vender ou fornecer o powertrain. É algo interessante para vocês? Sim, sempre é. Na realidade, o Duratec foi a primeira opção por causa de preço, por causa de disponibilidade de mercado. E curiosamente, a gente achou o EcoBoost como um preço muito bom. Sim. Aí quando você vai pôr pelo preço, que entrega de performance, exatamente, né? Lógico que você falar, o EcoBoost é um preço muito bom, R$20 mil, um motor base, sem um monte de coisa que você precisa agregar o motor. Falta lá turbina, falta intercooler, falta motor de arranque, falta um monte de detalhes, alternador, mas o preço base do motor é bem razoável. Tá? Eu lembro que a gente fazia o Lobini, a gente comprava o 1.8 turbo da Volkswagen direto, a gente ADM Volkswagen, e era um motor caro pra caramba, mais de 40 pau o motor. E isso há quanto tempo atrás, né? Exatamente. Então a gente até fez alguns levantamentos junto de montadoras, mas a gente não conseguiu bater nada nessa faixa aí de preço que a gente conseguiu o EcoBoost. Entre preço e performance? Relação preço-performance é excelente. Mas é lógico que a gente está sempre buscando alternativas. Como a gente não está com o projeto 100% fechado, a gente tem a flexibilidade de mudar. Durante esse desenvolvimento, ao longo desses anos, a gente chegou a desenvolver um motor, tá? Que é base o e-torque da Fiat. Sim. Tá? Que seria um motor e-torque 1.6 turbo. Bacana. Você saiu da base do e-torque e desenvolveram ele turbo. Mas aí foi feito pistão e biela especial para o motor. Tá? Foi montado o motor, foi colocado o dinamômetro, mas a gente chegou à conclusão que o preço dele ia ser muito mais caro do que comprar um o EcoBoost. Aí já não vale a pena. Entendeu? Então, assim, existe essa ideia aí de usar EcoBoost, sim, mas se tiver alguma outra opção que dê uma relação custo-benefício legal, a gente está aberto a conversar. Não, né? Por que não abraçar? Legal. Então, aí você me perguntou em relação à evolução do projeto, a fornecedores. Fornecimento de peça, em geral, não é um problema, porque como a gente focou em usar peças de mercado, a gente tem acessibilidade fácil a comprar as peças e não são peças muito sofisticadas nem muito diferenciadas do que existe hoje por aí. Mas é lógico que para a gente ter o problema todo começa quando começou o projeto, pelo fato da gente ter um cara em cada lugar do Brasil, tá? Então, como é que você junta esses caras para conseguir todo mundo trabalhar junto? É uma equação complicada. Porque durante o projeto vai, né? A elaboração do projeto ainda vai, né? Agora, a hora que beleza, vamos fazer o carro. Aí... Isso, então, a gente conseguiu reunir o grupo algumas vezes ao longo desses anos, todo mundo junto no mesmo lugar para trabalhar junto no carro, mas é uma coisa difícil. Isso em São José. Em São José. E aqui em São Paulo também, quando a gente fez os testes dos carros, né? Mas é difícil. Então isso para a gente acaba criando um problema que é a morosidade que a gente tem para fazer o projeto andar. Tá? Então o projeto anda, mas os passos são pequenos e às vezes são demorados, justamente porque a gente não tem uma equipe focada. Outra coisa que é importante citar é que todo mundo que está envolvido no projeto não está pagando ou não está recebendo. Cada um tem a sua agenda e seu foco, seu trabalho. Exatamente. E ao mesmo tempo, essas pessoas doam as suas horas para o projeto. Tá? Então, eu dou as minhas horas. É um investimento. Exatamente. E caro. Um investimento. Tá? Então, só que isso está muito na dependência da nossa disponibilidade de ter horas para trabalhar no projeto. E muitas vezes, não só trabalhar, mas se deslocar. Compatibilizar essas agendas é complexo. É complexo, extremamente complexo. Tá? Então, lógico que a gente gostaria que o projeto já estivesse pronto, mas a gente sabe que tem todos esses problemas e estamos tentando fazer na maior velocidade possível.
Mas tem uma característica entre vocês que é a vocação e o amor ao projeto. Cada um está se doando para fazer. Isso costuma dar um excelente resultado. Né? E uma hora sai. Sai. Daqui a pouco sai. Vocês estão no projeto, começou em 2020? Março de 2020. Então caminhando 4 anos. A montadora hoje, se a montadora for sair do zero, hoje algumas trabalham até um prazo menor, mas o tempo padrão é 4 anos, 48 meses. Dependendo do projeto, encurta um pouco, mas, isso é uma montadora que tem quantas pessoas trabalando. Sim, a estrutura toda focada só naquilo. Então, que vocês progrediram rapidamente, perto do que... Eu não vou dizer rapidamente, mas assim, acho que é o tempo que tinha que ser mesmo, tá? Eu acho que a nossa primeira vitória foi justamente ter colocado o carro há quase um ano atrás na pista. Então, em 3 anos vocês fizeram o carro andar. Né? Em 3 anos vocês fizeram o carro andar sem grandes problemas, interrupções, quebras, defeitos, né? O projeto foi bem feito. Então, e agora essa etapa de carroceria é sempre uma etapa muito complexa, porque tem muita coisa envolvida e precisa de hora dedicada a fazer isso, tá? Então, a gente até fez um cronograma recentemente aí para tentar estabelecer aí metas ao longo desse ano ainda, né? Mas a nossa expectativa é, começo do ano que vem, ter o carro já funcional, com carroceria, tudo montado, tá? Bacana. Lógico que isso sempre depende de grana, depende de tempo, depende de dedicação, enfim. Não, mas o importante é que tem uma meta, acho que a principal parte vocês já cumpriram, né? Já passou. Agora é aquela parte de esmero, que não menos importante, mas que já está ali na reta final, já começou a fazer a vitória ali para apontar para a reta, né? Acho que já dá para vislumbrar, né? E a ideia de vocês é venda direto com vocês vão ter alguns dealers ou isso ainda não é nada decidido? Não, então isso ainda não está decidido. Na realidade, a gente até está buscando alguns patrocinadores aí hoje. Então a gente fala vidro, preciso produzir um para-brisas. Quanto custa para produzir um para-brisas de boa qualidade? Entendeu? Existem um monte de empresas pequenas que fazem hoje aqui, mas não tem homologação. Eu gostaria de ter um para-brisa homologado conforme vai o figurino, né? Sim. Então esse é um detalhe. É um item de segurança, né? Lógico. Roda é outro ponto. Amortecedor é outro ponto. Amortecedor, hoje a gente usa um amortecedor americano, que é um amortecedor barato nos Estados Unidos, com regulagem, mas é um amortecedor barato. Como a gente tem um carro muito leve, a gente não tem muito problema de amortecedor, mas eu gostaria de ter um fornecedor nacional que tivesse aqui com a gente. É alguma coisa parecida com o que a gente fez no Lobini. No Lobini a gente começou com cone e regulável, e depois que chegou à conclusão, a gente acabou indo para um amortecedor fixo, um JRZ, que era um holandês também. Que é um baita amortecedor. Então o Lobini tem um JRZ, mas assim, pro Duex eu não acho que precisa ser alguma coisa tão sofisticada, mas se a gente tivesse algum amortecedor nacional de boa qualidade, seria uma coisa bacana. Ele tem muita diferença em relação ao que existe no mercado hoje, um amortecedor, ou em questão de dimensões teria algo que se adaptaria? O grande ponto seria a parte da carga, da curva do amortecedor? Então, geralmente é a carga do amortecedor que é o problema, tá? Em relação ao comprimento, não é o problema. A gente consegue fazer uma adaptação dentro de determinados ranges aí, dá para trabalhar. Mas você ter alguém que se ofereça para desenvolver um amortecedor e todas as válvulas, para você ter as curvas corretas, é o grande problema. É o problema, né? Outra que, assim, você ter um amortecedor regulável te dá uma flexibilidade muito maior. Então, vai ter o cara que vai comprar o carro para andar na rua. Não precisa ter uma carga muito Pode alta. ser um fixo lá, tudo certo e beleza. Mas vai ter o cara que vai querer colocar o carro na pista, e esse cara vai querer brincar com o amortecedor. Eu acho que assim, brincar com o amortecedor é uma coisa meio complicada, tá? Porque imagina que você tem conhecimento, duas rodinhas ali de regulagem, né? Para regulagens diferentes, alta frequência, baixa frequência. E muitas vezes você está na correria lá e você vira para o lado errado a rodinha. E vai lá, e o cara já entra na reta e vai frear lá no Deus me livre. Isso, aí o carro sai desequilibrado para um lado, para o outro, você não sabe por quê, o cara mexeu do lado errado para o amortecedor, tá? É uma coisa muito comum de acontecer, né?
exige um cuidado e conhecimento, né, para fazer. Isso. Então, no Lobini a gente optou por ter um amortecedor fixo justamente para não Evitar ter esse essa risco, margem né? aí, né? É aquele negócio, né? De repente, tendo um fornecedor seria excelente, né? Para colocar um amortecedor fixo para frente e vende um kit regulável, enfim, né? Se alguém quiser Isso. evoluir o carro, né? Acho que começa a virar esse mercado de hora que o cara chega no limite, pô, agora dá para melhorar. Aí o cara vai lá e dá um upgrade no carro. Exatamente. E o projeto permite. Acho que isso é interessante, né? Então, outras coisas são a parte interna do carro. Quando você fala, eu preciso de banco, Sim. eu preciso de volante, eu preciso de cinto de segurança, sabe? São itens que você fala, pô, mas é só você comprar no mercado, tá bom, mas vai comprar um par de banco Sparco pra você ver quanto custa. É um dinheirão. Não é? E a parte de instrumento de cluster, o que vocês pensaram? Eu vi até já aproveitando, eu vi que vocês fizeram uma solução que o retrovisor sai junto do painel. Isso. É por questão de produção, para facilitar a produção de uma peça? Não, ou não, é design. um estilo mesmo? É design. Achei muito legal ouvindo. O painel vem assim e já emenda os retrovisores, sai para fora da carroceria. Como não tem vidro na porta, a gente muito consegue legal. fazer isso. Né? Legal. Deve ter É ficado uma coisa bacana. diferente. Então, mas hoje, por exemplo, a Fiotec é nossa parceira no desenvolvimento do carro. Então, eles forneceram pra gente a injeção. Tem lá uma FT600 que foi dada pela... Que é um baita recurso, né? Exatamente. Tá? E já serve de painel, né? Não, sem né? dúvida. Né? Você Cluster já ali. faz a dupla função. Eu acho que você usar... A gente poderia até usar uma injeção original, que nem é feita no Lubini, mas cria uma série de outros problemas. Por exemplo, chave, Sim. codificação. Redicam, que hoje em dia é tudo, né? Isso. Então aí começa a complicar, encarecer o projeto e colocar, e isso é tudo peso, né? Você Claro, começa a adicionar peso no carro que está indo para um projeto que é para ser simples e leve. Então vai para uma escola que não é a que vocês estão querendo seguir. Então, no caso do Lubini, a gente tinha que fabricar um chicote especial para o carro e tinha uma empresa que fazia, mas eram 300 circuitos diferentes dentro dos chicotes, entendeu? Então começa a ficar uma coisa muito complexa. Sim. O do Exxon é uma coisa muito mais simples. Então a gente já tem um chicote de injeção que vem junto com a injeção e o resto é chicote do carro, que é luzes, sei lá, detalhes São rede de 12 volts pouca interno, coisa, né? que é pouca coisa. A Tá? própria bateria deve ser uma bateria pequena que precisa para o carro. Uma bateria pequena. levinha. Aí estamos usando farol de LED, a Braslux está fornecendo os faróis pra gente Bacana. também. Farol, lanterna, que são elementos nacionais fabricados aqui. Boa. Então, mas tem muita coisa, tá? Assim, fazer um carro é uma coisa complexa. Pneu é outro problema. Sim. Que pneu que eu vou usar, né? Na produção do carro, Sim. sabe? Eu vou usar um semi-slick, vou usar um pneu de radial normal, de linha, enfim, são coisas que estão em aberto que a gente precisa ir aos poucos ir acertando. É a parte final do projeto agora que vocês estão definindo, vamos dizer assim, para poder colocar ele no mercado, né? Isso. E então, se você está vendo aí, está gostando do papo, não esquece de se inscrever aqui no Cruising Brasil. Deixa o like aqui, comenta embaixo se teve algum papo, alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria que o Fábio respondesse, o Alvino colocasse a experiência dele aqui. Dá um toque pra gente, escreve, deixa um comentário. E eu estava conversando com o Fábio aqui também antes, a gente falou de repente contar algumas outras coisas aí, de outras histórias do passado. Vamos ver se dá certo. Se você gostar, escreve aí se você quer saber um pouco mais sobre o Lobini, sobre alguns outros projetos da empresa dele, igual o Fox V6, o Scott também V6, né? No Mazda. E do Exxon, então, você acha que no começo do ano que vem a gente pode começar a já ver alguma movimentação aí aparecendo? Alguns testes, Olha, esse é o alguns objetivo. novos testes. Legal. Com certeza, né? A gente tem aqui como base aqui em São Paulo a oficina, coincidentemente, é a Gearhead Garage. Conheço. Fica ali no Jaguaré. Jaguaré. Né? Que é o Alexandre e o Caio. E eles deram um suporte enorme aí pra gente ao longo do tempo no desenvolvimento do carro. Toda a parte de montagem final do carro, da parte de chassi foi feita lá. Legal. Eu cheguei a ver o carro lá. Eu na verdade, eu fui lá para conversar com eles para montar o projeto do meu carro, que eu te falei, que estou colocando no Duratec. Só que eles estavam com a oficina cheia.
lotada. Eu falei, cara, eu não consigo pegar teu carro agora, só. Eu falei, putz, então ficou aquele negócio ali. Eu falei, bom, beleza. Aí acabei enviando pro Bosa, lá em Curitiba, que é um amigo meu, que também é especializado em fazer adaptações de swap de Duratec, já fez um monte aí. E agora está na fase final do carro. Mas assim, gostei muito, o pessoal lá são capacitados tecnicamente, né? Não preciso nem falar nada, mas é um pessoal muito bacana lá também, e gostam desses projetos exóticos e mais difíceis, assim, sabe? O pessoal é legal lá. Eu até conheci o Alexandre por causa do projeto do Escort, né? A gente montou Mazda, né? o Escort com motor Mazda e, putz, os caras conhecem Mazda, tudo que é Mazda... vai tudo para lá, tudo assim, pra é impressionante. Lá, né? Tudo que é... Tudo que Miata, Miata, MX-3, tá tudo MX-5, tudo. Tá tudo lá dentro. E quando não tá, acaba parando lá, sim, né? Sim. Também os prelúdios, todos os prelúdios do Brasil acho que já passaram por eles. Eu vejo isso no Instagram também, colocando lá, cara, sempre tem um prelúdio, Mazda tem sempre de quilo lá, assim, é absurdo. Legal, mas bacana. Mas é isso. Pô, muito legal, cara. Infelizmente, o Fábio tá com o tempo dele também aqui, né? A gente combinou um horário para não atrasar também o lado dele. Mas eu já, de antemão, já deixo o convite, querendo voltar para cá, vem aqui bater um papo com a gente, tomar um café, né? E seria muito legal se você voltasse aqui para a gente trocar aquela ideia, conversar a respeito da história aí do Lobini, aqueles bastidores da engenharia, do desenvolvimento que a gente gosta, não só ver o projeto, mas é legal saber aqueles bastidores, pormenores. Eu não sei se o Alvino sabe, mas eles fizeram uma bateria de testes lá de desenvolvimento junto com a Lotus, no caso do Lobini. Então foi muito legal, né? Acho que tem bastante tem material e história aí para contar. Pra gente bater o papo. Vamos ver se eu consigo convencer o Fábio e a gente fala aí. É isso aí. Obrigado, cara, pela sua presença aqui. E espero logo mais a gente poder ver o carro. E quando tiver a oportunidade, chama que a gente vai lá cobrir. Se estiver aqui até São José dos Campos, a gente vai lá para ver o carro. E a hora que estiver na mão, o espaço está aberto aqui também para vocês. Aí. Vamos estar presente. Não, legal. Ok. Eu aguardo vocês e torçam por nós aí, tá bom? Porque, assim, como eu falo, fazer carro no Brasil não é uma coisa simples. Tem muita gente que me procura querendo fazer novos projetos e eu sou sempre eu tenho que ser um pouco cético com isso, porque como eu vivi isso na prática, eu sei as dificuldades de fazer isso, entendeu? Então, o pessoal ainda acha que é só fazer, né? Aí você quebra a cara porque você não consegue homologar o carro depois, você não cumpriu a legislação. E aí não vende. Não vende. Então, precisa tomar uma série de cuidados, né? Sim. Pesquisar bem, planejar bem, conceituar bem e tentar ficar sempre dentro daquela casinha, não sair nos desvarios aí, querendo mudar, fazer uma coisa muito fora do normal, porque não acontece, não consegue fazer. Hoje, quem quiser participar, apoiar o do Exo, você já tem alguma pré-venda feita, tem alguma coisa já sendo assim, encomendas, ou quem quiser, o fornecedor, fala, cara, eu quero ser um fornecedor, alguma empresa interessou, como é que ela entra em contato com vocês da Duoexo? É pelo Instagram, tem algum site, quem quiser conhecer melhor o projeto? Então, a gente tem o site que entrou no ar essa semana, duoexo.com, sem BR. Tá? Então, lá tem os telefones de contato, tem Instagram, enfim, por lá vocês conseguem contactar a gente. A história do projeto está lá? Ainda não tá toda a história. Tem um pouquinho da história do projeto, contando. Tá? Mas lá já dá para dar uma pincelada do que é qualquer ideia. Bacana, muito legal. Pessoal, você está vendo material de qualidade, pessoas importantes e legais de ter aqui como o Fábio, que isso aqui é um privilégio, né, Alvino? A gente trocar uma ideia dessa, a complexidade de construir um carro. Sim. E então se inscreve no Cruising Brasil, deixa seu like aí, curte a gente, segue no Instagram também para aproveitar todo o conteúdo que a gente está colocando. Tem informação de mercado, tem novidades, tem brincadeira, zoeira. A ideia é que a gente tenha esse mundo automotivo Gearhead, daqui de dentro do Gearhead Club,
né? E colocando isso aí para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Segue a gente, segue eles, todo mundo aqui. E a gente se vê no próximo. Abraço.